Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Petros Rocha, aluno do Programa de Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC, e também sou estagiário do professor Lucas Tasqueto, junto ao curso de Direito Internacional Público para a graduação em Relações Internacionais, também na Universidade Federal do ABC. Neste vídeo falarei brevemente sobre o caso chamado Estreito de Corfu. Este caso é muito famoso dentro da análise de direito internacional porque foi o primeiro caso levado à CIJ que resultou em uma reparação de danos por parte de um Estado soberano ao outro. É um caso que se deu entre a Inglaterra, o Reino Unido, contra a Albânia. O canal em questão se situa entre a Albânia e a ilha grega de Corfu, no extremo sul da Europa, próximo ao leste costeiro da Itália. Este incidente ocorreu em 1946, pois o Reino Unido passou com 2 navios sem notificar previamente a Albânia. Por quê? Em 1945 foram feitas algumas verificações naquela região e em 1945 foi constatado que não havia nenhum perigo naquelas águas. Então o Reino Unido simplesmente passou com 2 navios ali. A Marinha Inglesa tinha informações de que a área não oferecia nenhum perigo, devido a esta análise de 1945, e, de repente, um dos navios se chocou contra uma mina. Isso mesmo. Essa colisão danificou muito um daqueles navios. Uma terceira embarcação foi enviada para auxiliar aquele primeiro navio que estava junto nesse primeiro momento. E esta segunda embarcação também colidiu com uma das minas, desencadeando uma explosão que danificou muito este terceiro navio. Houve a perda de 45 vidas inglesas, 45 marinheiros ingleses morreram naquele incidente, e mais 42 marinheiros ingleses foram feridos. Em 1947, houve um segundo episódio que também criou tensão entre os dois estados, que foi quando a Albânia interceptou 2 navios britânicos com equipamentos militares. E qual é o problema aí? Há um princípio no direito internacional que diz que navios com equipamentos militares podem se passar por águas ou águas territoriais de outros países, desde que seja informado e que seja comprovado que é apenas uma passagem pacífica. E a Inglaterra não havia, até então, informado a Albânia que passaria com aqueles navios militares. Temos que lembrar que era um cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Então, havia aquela tensão natural, oriunda da Segunda Guerra Mundial, e havia também a preocupação dos Estados em evitarem novos ataques, novas invasões ou conflitos desnecessários. Então, por uma questão de segurança, a Albânia atirou contra os 2 navios visivelmente militares que estavam passando ali. Depois das explosões e das mortes dos marinheiros, o Reino Unido enviou uma espécie de carta, uma espécie de nota para a Albânia, declarando que faria a limpeza daquela área. E a Albânia disse, ok, desde que seja fora do meu limite de águas territoriais, aquelas famosas 12 milhas, né? Porque caso vocês entrem em nosso território novamente sem uma autorização expressa, isto será considerado pelo governo da Albânia como uma afronta à nossa soberania. Porém, o Reino Unido não ouviu e foi mesmo assim sem autorização e encontraram ali uma média de 22 minas. E devido a este fato, houve o pedido junto à Corte Internacional de Justiça para reparação por parte do Estado da Albânia para a Inglaterra devido às perdas das vidas dos marinheiros ingleses e também dos feridos, né? Inicialmente, a Inglaterra declarou que, por mais que não tenha sido a Albânia que colocou todas aquelas minas lá e não tenha como provar quem é que colocou, a Inglaterra declarou que estas minas foram colocadas sim com autorização da Albânia, uma vez que estão no território dela. Foram encontradas inclusive minas alemãs. A corte repreendeu esta fala da Inglaterra, pois é muito sério acusar um país de permitir colocar este número de minas em seus mares sem que haja prova. Então a Corte Internacional de Justiça foi bem enfática nesse ponto, dizendo: olha, Inglaterra, é necessário que você prove isso que você está dizendo. A Corte chegou à conclusão de que essas minas já estavam lá antes do incidente, ou seja, as minas não foram colocadas para causar algum problema para a Inglaterra diretamente. Foi um incidente de acordo com a Corte Internacional da Justiça. E veio aquela questão: pelo que verificaremos, pelo que julgaremos a Albânia? A Albânia tem alguma culpa? Então a Corte começou a verificar, a perceber qual foi a postura do Estado da Albânia antes do incidente e após o incidente. Bom, a Corte verificou que, por mais que as minas tenham sido colocadas lá, em águas albanesas,
E estava claro que para o Estado da Albânia era muito importante que houvesse notificações acerca das operações em seu território, justamente para não ir contra a soberania albanesa. A corte entendeu que havia um certo interesse por parte da Albânia em manter toda essa situação em segredo. Por quê? Após o incidente, com o pedido da Inglaterra de limpar a área, a Albânia fez o máximo possível para afastar o Reino Unido de seu território, mas não informou em momento algum a existência de minas. Então, por estes dois fatores, por uma certa negligência antes e por esta tentativa de afastar, digamos assim, o Reino Unido e por não informar a existência das minas, a corte entendeu que era interesse da Albânia manter estas minas marítimas em segredo. Então, neste julgamento, a Albânia tentava ganhar dizendo que o Reino Unido entrou em seus mares territoriais sem o consentimento, afrontou a sua soberania e, por isso, ela não era responsável por nada. Não houve ali uma espécie de tentativa por parte do governo da Albânia em causar qualquer tipo de problema contra os navios ingleses, né? Mas a Inglaterra tentava mostrar que houve sim omissão por parte da Albânia em relação a estas minas e por causa desta omissão informar a existência destas ou de uma certa forma esclarecer onde é que estavam, o acidente ocorreu. E onde está o ponto? Durante este processo, a Albânia declarou que navios ingleses com equipamentos militares, com capacidade militar, foram vistos fazendo manobras ali. Eram manobras baseadas em uma teoria da intervenção. Basicamente, o objetivo inglês era garantir que aquelas minas que ali estavam continuassem para facilitar o trabalho da CIJ durante o processo de análise, pois a Inglaterra temia que quem as tivesse colocado, por algum motivo, as tirasse antes que a CIJ pudesse verificá-las. Bom, no julgamento de 1949, o tribunal considerou a Albânia culpada pelas explosões e o Reino Unido culpado pela invasão ao território albanês. No que diz respeito à quantia, ou seja, ao valor financeiro da indenização, a Albânia foi considerada a pagar ao que hoje representaria algo em torno de 20 milhões de libras, pela reparação tanto dos navios quanto pelas vidas dos marinheiros ingleses. Ao Reino Unido foi imputada a culpa por invadir o território albanês sem consentimento, mas não houve nenhuma sanção financeira. Foi apenas declarado que houve um desrespeito à soberania por parte da Inglaterra. Podemos então concluir que houve duas responsabilidades aqui. Uma por omissão, então por parte da Albânia, devido à omissão em informar a existência das minas, esta foi condenada. E por parte da Inglaterra, tivemos uma condenação por ação, pois esta invadiu o território. Então, a partir disso, conseguimos entender o grande caso do Estreito de Corfu. Eu espero tê-los ajudado, eu espero que vocês consigam ler o material que receberam. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, contem comigo. O meu e-mail está na descrição do vídeo. Eu espero que vocês consigam estudar bastante aí e fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.